O título da mensagem de hoje é Crer, Falar e Agir. Você pode repetir comigo? Diga: crer, falar e agir. Há pessoas que creem, mas não falam. Há pessoas que creem, falam, mas não agem. Há pessoas que agem, mas agem sem fé. E por que é importante crer, falar e agir? Primeiro vamos entender a base dessa mensagem, dois textos que eles vão colocar aqui para mim. O primeiro, Salmo 116, do verso 8 ao 10 diz: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra de quem? Dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito como? Aflito. O salmista, no Salmo 116, está tratando sobre aflições, ameaças de morte, angústia, no tocante à morte física, no tocante à angústia na alma. Semana passada, e nessa mensagem com o título Cri, por isso falei, nós esmiuçamos aí o Salmo 116. Momentos onde o salmista se sente angustiado, onde ele se sente cercado por inimigos, onde ele fica desacreditado, onde ele olha e enxerga que o problema está dentro dele. Em outros momentos ele sente que o problema está do lado de fora. Mas uma coisa é fato, chega um momento em que ele crê e fala. Chega um momento em que ele muda aquela situação, em que ele rompe, ele vai além de tudo que ele estava vivendo, de ameaça e de sentimento. Irmãos, Deus nos trouxe aqui para nos levar além dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Sabe, pastor, é porque eu fiquei assim muito tenso. Não, pastor, é que eu fiquei com muito medo. Não, é porque eu sou muito angustiado. Não, é porque eu tenho dificuldade. Deus está nos chamando, Deus está nos encorajando a ir além das nossas emoções, além do nosso temperamento normal, além da nossa capacidade normal, e ir além sobre a palavra dEle, a palavra que nos manda crer e falar, crer e declarar. Ele disse: cre, por isso falei. Estive muito aflito. Aí é lindo que o salmista vai fazer até um voto com Deus, dizendo: eu vou adorar a Deus, eu vou amar a Deus por toda a minha vida, pelo que Ele fez por mim. Aí nós temos um paralelo com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 13 e 14. Claro que, como disse, semana passada a gente entrou mais nesses dois textos, hoje eu só vou pegar esses versículos aqui, onde Paulo diz: e temos portanto o mesmo espírito de fé. É aí que Deus opera, é nessa unidade, nessa comunhão. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Paulo fala de uma salvação que não se limita à vida física, a esse período, a vida terrena. Ele fala de salvação após a morte. Ele fala de vida espiritual e de vida eterna. Tanto que ele fala: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. A Bíblia então nos deixa, no Salmo 116, esperança, expectativa, um alicerce de fé, que nós podemos crer e declarar salvação interna, emocional e física, enquanto vivemos aqui. E em 2 aos Coríntios, nós podemos crer e declarar, confessar, confiar em salvação eterna, depois que tudo isso acabar. Isso é motivo de alegria para alguém? Irmãos, eu não vivo só para esse mundo, eu vivo para a eternidade. Mas seria muito ruim se Deus dissesse assim: vou te jogar lá, você vai sofrer igual um cão e depois você vem para o céu. Não, aqui está dizendo que Deus salva aqui e Deus também salva para lá. Eu creio, por isso falo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor aqui e serviremos ao Senhor na eternidade. Tendo entendido que se trata de morte física e de angústia, salvação após a morte, vida espiritual e eterna, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Hebreus capítulo 11, vamos lá.
além de crer e de falar, o que mais é importante? E nós vamos falar dos três hoje. Hebreus capítulo 11. Seja numa batalha interna, seja numa batalha familiar, seja numa enfermidade física, ou até tratando sobre a expectativa da eternidade, nós podemos falar, mas tem que ser por fé, tem que crer antes de falar. Tem gente que você pergunta: e aí, irmão, você está firme com Jesus? Você vai para o céu? Eu vou. Não, eu creio que eu vou. Não é por bom comportamento, é por graça de Deus, mas é por fé também. Ele opera a graça e eu reajo a essa graça com fé. Ele me estende, Ele me abre essa porta, estende a graça, e eu me movo em fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é isso, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente? É o seguinte: Deus criou do nada, não há como comparar com alguma outra coisa. Deus criou de si mesmo. Deus não teve outra referência a não ser Ele mesmo. Pastor, e o que isso importa para mim? Muito, tudo, eu diria. Porque talvez olhando para o contexto familiar onde você está inserido, talvez você diga assim: não há uma referência boa, não há uma esperança, não há uma expectativa boa. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus cria do nada. Na família que nunca teve alguém servindo a Ele, na família que nunca teve um casamento que durasse, na família que nunca teve alguém que desse certo, Deus cria. Alguém precisa crer, falar e agir, porque Deus está pronto para criar. Ele não precisa de algo aparente, mas a Bíblia diz que Ele faz tudo por meio da fé. Deixa o versículo 1 aí para mim, por favor. Ele não depende de uma referência, Deus é autorreferente. Deus não precisa que o Rogério seja uma referência para que ele faça algo. Em si mesmo ele já tem a referência para fazer algo na vida do Rogério. Agora é necessário que eu entenda que a base para isso tudo é a fé. Olha o que diz o verso 6, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Para aí, até aí tá bom, volta e deixa um lá para mim. Deus não precisa de uma referência externa, como eu já disse, Ele tem referência em si mesmo. Mas está escrito que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Ou seja, todas as vezes em que eu ajo ou falo contra a fé, por incredulidade, eu desagrado a Deus. Já percebeu que quando o nosso dia, irmãos, tem dia que começa e fala assim: não é possível, hoje parece que é tudo. De vez em quando acontece isso no domingo, de manhã, eu acordo, aí dou uma topada no dedão, aí vou tomar banho e derrubo alguma coisa, aí vai fazendo, eu já olho e falo assim: Satanás, aqui não, o dia hoje vai ser bênção. Acho que é o dia que eu mais me policio nesse sentido. Tem que se policiar todos os dias, mas falo, hoje não posso. Eu preciso estar o mais aberto possível ao mover de Deus. Mas quando uma coisa dá errado, ou às vezes nem deu errado, nós é que estamos mal-humorados, reclamamos de uma coisa, logo na sequência outra coisa dá, e aí a gente reclama, e aí outra coisa dá errado, e aí a gente reclama e outra coisa dá errado. E tem casamento acabando por causa disso. Começou numa declaração, começou num posicionamento de incredulidade,
Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não, pastor, mas eu trouxe o maior dízimo da igreja. Você não agrada a Deus com o seu dízimo, você agrada a Deus com a sua fé. Não tem a ver com o volume de entrega, tem a ver com a fé para tudo que é feito. Eu vou varrer um chão, mas eu vou fazer isso com fé. Fé de que eu estou servindo ao meu Deus, porque o nome dele é exaltado nessa casa de oração. E estou servindo aos meus irmãos, que são imagem e semelhança de Deus. Quem está entendendo? Há galardão para quando varre o chão assim? A Bíblia vai dizer isso, nós vamos ler hoje. Há galardão. Quando a gente serve a Deus, há galardão, mas por fé. Pastor, eu não vou fazer, sabe por quê? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o negócio está meio complicado. As pessoas não querem se mover por fé, querem se mover pela sua razão. Eu não acho que eu não vi, eu não senti, eu não entendo, eu não isso, eu. No sábado passado eu tive uma reunião com parte da nossa liderança e eu perguntei para eles como é que foi a chamada dos discípulos. 2, 3 pessoas falaram, foi isso, foi aquilo, e bacana, falaram tudo coisas verdadeiras. Mas eu mostrei para eles uma coisa bem simples. Jesus olhou para Pedro e falou, vem, me segue. Continuou andando, olhou para Mateus, Levi, que era cobrador de impostos, ou seja, o homem mais queimado que existia na sua época no meio do povo judeu, porque ele trabalha para Roma, explora. Ele trabalha para César, ele explora o seu próprio povo, porque o salário dele é feito em cima do que ele cobra. Então, se o imposto é 10 e ele está muito apertado, ele vai cobrar de você 20. Se ele não estiver tão apertado, pode ser que ele cobre 15. Se ele for com a tua cara, de repente até 12. Então, cobradores de impostos eram muito mal vistos. Primeiro porque eles estão trabalhando para o inimigo, para quem está maltratando e explorando o seu próprio povo. Segundo, porque eles fazem o seu salário explorando os seus irmãos. E Jesus chama um desses caras e diz, vem me seguir. Aí eu fico imaginando a doideira. Não posso, você não sabe quem eu sou, não tenho capacidade, eu não tenho nome, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Irmãos, a história da igreja, o evangelho só chegou até a gente só está ouvindo palavra hoje, a gente só se reúne como igreja, porque alguém parou de dizer eu, e começou a dizer, tu sabes, Senhor, o Senhor é quem sabe. Lembra do Ezequiel no vale de ossos secos? Irmão, imagina se Deus me leva para um vale de ossos sequíssimos. Não, Deus, não tem jeito, isso aqui não vai dar. Não, Deus, se o Senhor tivesse trazido uma pessoa mais ungida que eu, com mais unção, com mais virtude. Não. Tu sabes, então profetiza. Eu só vou abrir a boca e fazer o que Deus me mandou fazer. Irmãos, a igreja precisa resgatar sua essência em fé. Crie, por isso falei. Não é me sentir capacitado, acho que sou bom o bastante. Crie, é porque eu creio em Deus. Alguém aqui crê em Deus? A gente está vivendo um tema um absurdo. Esses dias eu me controlei, porque eu não gosto de ficar compartilhando notícia ruim. A gente tem que compartilhar coisa boa que edifica. Mas tem um colega que ele fez uma bobagem tão grande. Tem gente que já faz tempo, tem gente que não, porque esse pregador, eu olho e falo assim, esse pregador aí, o negócio está meio complicado. Eu não me desce uma série de coisas, mas eu respeito, ele que vai dar conta dele, eu dou conta de mim, não tem nada com isso. Agora, esses últimos dias ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada, que Deus deu uma erradinha na Bíblia, é porque a época. Aí eu me lembro, e o pessoal está usando bastante, vocês devem ter visto na rede social, às vezes não está nem entendendo por quê. É porque o indivíduo, para tentar. Aí eu me lembro do pastor Zé Maria, quando ele esteve aqui. Quando o pastor Zé Maria esteve aqui, ele usou um termo que agora me fugiu. Deixa eu ir falando aqui, se alguém lembrar, me fala. A igreja, ela me fugiu, mas até daqui a pouco eu lembro. A Jennifer gosta bastante do pastor Zé Maria. Ela que gosta quando ele fala sangue e fogo. Se ela tivesse aqui, ela já ia falar. Gente, a igreja inclusiva. Pronto, a igreja não é inclusiva. Porque o que é ser inclusivo? Do jeito que chegar fica. Igreja não. Igreja, ela é receptiva. Mas aqui dentro, pela palavra, nós vamos sendo transformados. Eu não sou quem eu era um ano atrás. Eu não sou quem eu era quando eu entrei no dia 7 de junho de 98, a primeira vez na igreja. Alguém aqui continua sendo igual era quando entrou na igreja? Graças a Deus alguma coisa está acontecendo. Inclusive é assim.
Diego chegou, fica do jeito que você é, porque a gente te aceita como você é. A gente aceita todo mundo como é, mas a palavra que vai ser pregada vai mexer com todo mundo, sem exceção. Desde quem está pregando a quem está na porta, a palavra vai mexer. A gente vai às vezes ficar meio aborrecido, mas ela sempre vai nos moldar para que sejamos melhores do que chegamos aqui. E esse colega, ele foi querer fazer uma média com o grupo, e tem um pessoal que gosta de fazer média para rebanhar, e cada um dá conta de si a Deus. E começou a falar, e o pessoal falou muito do Billy Graham. Billy Graham foi um cara fantástico, já está com Jesus, um homem referência, pensa no evangelista americano, batista, cara inspirador. E o Billy Graham falou uma coisa e é verdade, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã ainda nem foi publicado, a Bíblia já está lá na frente, quem aqui concorda? Irmãos, nós estamos, ano passado, ou esse ano, teve um outro coleguinha, que foi também falar que a Bíblia não é toda assim, toda certinha e tal. Meu Deus do céu, a coisa está ficando complicada, porque as pessoas agora estão confrontando a palavra de Deus. Aí, quem aqui teria coragem de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus? Mas nós dizemos, só não dizemos abertamente como eles. Quando a Bíblia manda eu perdoar o Daniel e eu não quero perdoar, e eu digo, não, mas o caso aqui é diferente, eu estou dizendo que aquela palavra que mandou perdoar não é de Deus, que as minhas razões estão acima daquela palavra. Só não é escancarado, então não parece tão escandaloso. Quando manda a família crescer em harmonia, a mulher sujeitando seu marido, o marido como sacerdote e provedor do lar, os filhos honrando seus pais, os pais não provocando a ira dos filhos, mas os encorajando. Quem não gosta de ouvir essas coisas, de uma forma sutil, está dizendo, a Bíblia não é tão correta assim, tem umas coisas erradas aqui. Aí eu nem vou falar, mas já falando, das infidelidades, quando a Bíblia fala sobre manutenção da obra de Deus e cuidado com os santos. Irmãos, nós precisamos crer em toda a palavra, porque em toda a palavra tem mais do que suficiente para nós. Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, mas é dentro da palavra, jamais fora. Nós precisamos falar porque cremos. Ezequiel profetiza num vale de ossos sequíssimos, porque ele creu no que Deus falou. Não é porque o cenário era fácil, não é porque ele se sentia muito capaz. Não, isso aqui eu sou capaz. Isso aqui tem a ver com a minha personalidade. Eu sou um cara que onde eu vejo osso eu declaro vida. Não tinha a ver com a personalidade, temperamento, caráter, aptidão, dom. Tinha a ver só com fé. E a igreja precisa restaurar seu coração. Uma vida de fé. Uma vida que se move não pelo que nós pensamos ou sentimos, mas pelo que está escrito. Se foi a direção de Deus, eis-me aqui. Eu vou. Cri, por isso falei, a minha vida estava ruindo, o salmista diz no Salmo 116, laços de morte, se eu não me engano no verso 4 ele diz, laços de morte me cercaram, eu dizia em minha alma, estou angustiado, mas de repente eu ouvi Deus, e eu criei em Deus, e eu falei, eu vou adorar a Deus até o fim da minha vida, eu não vou entrar, eu vou sair se já entrei dessa angústia, dessa depressão e desses laços, e ele saiu. Irmãos, Deus está abrindo portas de libertação emocional, espiritual, familiar, financeira, de temperamento, de personalidade, de capacidade, basta nós crermos na palavra, ela tem poder para fazer tudo na nossa vida. Agora creia e fale, assuma um compromisso. Você quer ver quando a gente finge crer, mas não crê? Quem aqui já foi no velório e orou para o morto ressuscitar? Eu e a Gabi só. Mais ninguém, gente? Não, dá uma levantadinha na mão aí, dá uma balançadinha aí. Fica tranquilo que eu não vou perguntar seu resultado não. Ou vou. Fica tranquilo que o meu resultado também deu ruim, não levantou. Nenhum. Só eu e a Gabi mesmo? Mais alguém já orou para o morto ressuscitar? Pastor, só fui a Priscila. Só fui. É você mesmo, né, Priscila? Que a máscara. Eu falei, estou vendo a Priscila aí atrás da Amazônia. Mas a máscara. Em pensamento. Eu também fui em pensamento. Falei baixinho.
Em nome de Jesus, Senhor. Ressuscita. Olha que sai todo mundo da sala, né? Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, vai acontecer alguma coisa? Irmão, não estou falando que sair daqui, você vai para o velório, vai começar a falar em voz alta e vai acontecer. Deus tem propósito. A gente precisa fazer porque ouvimos Deus. Quando o salmista e Paulo também dizem, crie por isso falei, Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela... Se Deus pela palavra falou o meu coração, pode orar, Rogério, que isso aí vai levantar. Pode falar. Mas nós já fomos, eu, a Gabi, pelo jeito, ela foi do mesmo jeito que eu, e a Priscila pelo jeito também foi. Foi em voz alta, Priscila não, foi bem baixinho, igual, estamos tudo no mesmo barco. O Diego nem falou, pior ainda, só pensou. Meia boca. E nós somos 60% da boca. Gente, uma das provas que muitas vezes nós estamos nos enganando, fingindo crer, mas ainda não cremos, é que nós não temos coragem de falar. E pelo amor de Deus, eu não estou falando para você sair daqui e sair falando para todo mundo, acorda aqui, eu vou viver o sonho tal, e eu vou me realizar nisso e não sei o quê, porque eu criei por isso falei. Não é disso que eu estou falando. Tem coisa que você vai falar com você mesmo, tem coisa que você vai falar com alguém específico. O que estou falando é que geralmente quando não estamos crendo de verdade, a gente não tem coragem de empenhar a palavra. A gente não tem coragem de abrir a boca e verbalizar aquilo. O salmista creu e falou. Paulo creu e falou. Irmãos, em nome de Jesus, que essa noite cada um de nós saia daqui crendo mais e falando segundo aquilo que crê pela palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ainda não chegou, ainda não aconteceu, ainda não está aqui, ainda não é como eu gostaria. Eu não sou o pastor que eu gostaria de ser. E hoje pela manhã eu orei a esse respeito aqui com Jesus. Falei, Senhor, eu preciso ser melhor como filho teu. Eu preciso ser melhor como irmão em Cristo dos meus irmãos. Eu preciso ser melhor como tudo, fui citando. E eu preciso ser melhor como pastor. Eu preciso. Mas não é porque eu ainda não sou o melhor que eu vou ser covarde e jogar a toalha. Eu vou trazendo a existência. Eu vou declarando sobre a palavra que Deus me deu quando Ele me chamou para o ministério, quando Ele direcionou, quando eu recebi uma palavra, aquele era o meu chamado, minha vocação, quando Deus usou a boca de alguém que tinha autoridade sobre mim, quando Deus usou a palavra dEle para falar comigo, uma obra começou a acontecer. Ela ainda não está completa, mas eu creio e continuo falando, eu vou ser aperfeiçoado e cada dia eu vou me tornar melhor. Porque a fé faz isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Olha o que a fé faz. Deixa marcado em Hebreus 11 que a gente volta. Vamos para Romanos capítulo 4. Nós vimos aí em Hebreus 11 que a fé é um fundamento firme, que é uma base forte e sólida. E vimos isso acontecendo na criação, haja visto que Deus criou tudo daquilo que não existia. E vimos também através dos testemunhos dos heróis da fé. Agora Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Está falando de quem? Está falando de quem? Perante aquele no qual creu.
Abraão estava perante aquele em quem ele cria, estava diante de Deus. Quem aqui está diante de Deus, dá um glória a Deus. E diante de Deus, ele foi encorajado a dizer: meu nome daqui para frente é Abraão, pai de muitas nações. E alguém olhava e perguntava: mas cadê o monte de filho? E a Sara já teve um filho? E Abraão continuava se apresentando, quando Deus mudou seu nome para Abraão. Abraão, pai de uma multidão de nações, crie, por isso falei. Se alguém perguntasse: Abraão, por que você está falando isso? Fala: porque eu creio em Deus. Deus deu essa palavra, eu creio nele. Mas Abraão, Sara é velha, o útero dela já está amortecido. A resposta de Abraão seria mais ou menos assim: eu creio mais em Deus do que no útero da minha esposa. Irmão, será que alguém entendeu isso? Pastor, o médico deu um diagnóstico: eu creio mais em Deus do que naquele órgão que foi diagnosticado com problema. Eu creio mais em Deus do que na bolsa de valores. Eu creio mais em Deus do que no mercado comercial. Eu creio mais em Deus do que numa palavra maligna que o diabo quis levantar dentro da minha casa. Eu creio mais em Deus do que no poder das drogas de escravizar alguém. Eu creio mais em Deus. Significa que ele só falou e aconteceu? Não. Nós não estamos falando de facilidade, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para inventar um evangelho de facilidade. O evangelho Shazam, você dá uma palavra e tudo acontece. Não é isso. Deus, o Senhor, o Criador, podia ter criado tudo em um dia só. Alguém duvida que Deus tinha capacidade de ter criado os céus e a terra em um dia só? Eu também não tenho dúvida que Ele tem capacidade para tal. Mas Ele fez em 6 dias. O 7º ainda tirou para descanso. Mas Isaías diz que Deus, o Senhor, o Eterno, não se cansa nem se fatiga, está em Isaías 40, 28. Por que Ele tirou para descanso? Para nos ensinar que há tempo de criar, tempo de descansar. Há tempo de ouvir, falar, agir e descansar. Porque se eu não descanso, se eu não dou aquela pausa, eu paro de ouvir. Eu entro no ritmo automático. Tem muita gente que não percebeu, mas a sua caminhada de fé já entrou no piloto, no modo automático faz tempo. A pessoa vai fazer, nem pensa, não ouve Deus, não lê Bíblia, não ora, não se aconselha, vai fazendo por si, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelo que acha, pelo que dizem, e passa um tempão sem ter um milagre, um testemunho, uma bênção para contar que viveu ou que compartilhou com alguém. Deus continua criando coisas novas. E Deus continua levantando, entre aspas, eu vou usar aqui um termo só para dar para entender, heróis da fé. Gente que inspira em fé. Alguém acredita nisso? Mas a gente precisa crer, falar, agir. Descansar para ouvir de novo e crer. Falar, agir. Descansar para ouvir de novo, crer, falar e agir. Faz sentido? Deus fez assim, cria tudo daquilo que não era aparente, pela sua palavra, Ele creu. O próprio Deus fez assim. Deus disse, Deus não pensou. Diego, você quer ressuscitar alguém com pensamento? Deus, sou melhor que o senhor, eu só penso e vai me levantar. Estou brincando com ele porque eu também já fiz isso. Deus disse, Deus abriu a boca, haja luz, Jesus entra em ação. Deus creu, falou, Jesus entrou e agiu. Irmãos, talvez alguém diga: pastor, está aí, e o que essa mensagem tem a ver comigo? Tudo. Porque você vai começar a tratar a sua família segundo a palavra de Deus. Você vai começar a tratar sua estrutura segundo a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem a dizer, comece a declarar isso, comece a agir sobre aquilo que Deus falou, que você declarou, confessou, e que agora o poder de Deus já está operando através da tua atitude. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, do mesmo jeito que Paulo creu. É o mesmo Paulo falando aqui agora aos Romanos. E chama as coisas que não são, como se já o quê? Fossem. A fé, além de ser um firmamento, um fundamento, uma base forte, sólida, a fé também tem a ver com chamar, trazer à existência, falar
sobre algo que ainda não existe. A fé chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. E aqui nós estamos falando do próprio Deus. Ele chamou à existência os céus e a terra, que não existiam, como se eles já existissem. Aquilo entrou na mente de Deus, o projeto, Deus creu, falou, aconteceu. Pastor, por que eu preciso tanto cultuar? Por que eu preciso estar na igreja, ouvir a palavra? Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque eu preciso que a palavra entre na minha mente, tome forma nos meus pensamentos, tome forma no meu coração. E uma vez que isso tomou forma, agora eu vou trazer aquilo à existência. Agora eu vou chamar à existência aquilo que eu quero ver, aquilo que Deus me disse pela palavra. E aí eu vou abrir a minha boca, e as coisas vão começar a mudar dentro da minha casa. Ele chama à existência. A fé, além de uma base sólida, a fé é a capacidade de, com as nossas confissões, com as nossas declarações, com a nossa fala, mudar um cenário, mudar um quadro, mudar uma situação. Irmãos, que essa noite cada um de nós possa construir um novo cenário dentro da família, dentro da saúde, dentro de cada área da nossa vida, através da nossa fé e daquilo que nós estamos falando. Que o nosso modo de falar mude, porque nós estamos trazendo à existência muita coisa, e tem pai e mãe sem perceber que está trazendo um futuro destruidor, devastador sobre os filhos, bandidos, vagabundos, miseráveis. Mas tem pais que estão profetizando, ainda que o que estejam vendo hoje seja um vale de ossos sequíssimos. Pastor, não há reação, não adianta, eu falo, eu oro, eu convido, eu profetizo, eu jejuo. Eu vou continuar percorrendo aquele vale e vou continuar falando segundo a palavra de Deus. Irmãos, os testemunhos que nos impactam e nos fazem chorar é de alguém que passou por muito mais coisa que a gente e não desistiu. E continuou crendo, continuou declarando, creu e continuou falando. Agiu sobre o que creu quando falou. Agiu sobre o que creu. Olha Abraão, verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua o quê? Descendência. Por que ele creu contra esperança? Gente, porque a Bíblia diz em Provérbios 13, verso 12, e nós vamos falar já desse texto daqui a pouco, no outro caso, mas que a esperança demorada, a esperança adiada, enfraquece a nossa estrutura. O tempo vai passando e o natural de Abraão está enfraquecendo. Mas já que Deus deu uma palavra, eu continuo crendo naquilo que Deus falou. E eu vou continuar declarando. Creio, falo e vou agir. O que mais? Assim será tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Gente, dá para entender, né? Abraão falou assim, as coisas não estão funcionando mais tão bem como era. Abraão falou, quando faz xixi, molha o pé. Para dar para entender. Não era só o ventre de Sara que estava amortecido. Só que Abraão olhava e dizia assim, tu vai ter que funcionar, porque Deus deu uma palavra, e a palavra do meu Deus não volta vazia. Irmãos, está na hora da gente começar a olhar para o quadro que a gente acha que não tem jeito e dizer, vai funcionar, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Por quê? Incredulidade aborrece a Deus. Lembra que nós lemos lá em Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Ele não foi incrédulo, ele não aborreceu a Deus. Porque é necessário... Não, volta lá no Abraão, obrigado. Foram rápidos aí. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Se fosse assim, irmão, Abraão estava sem filho até hoje. Não, 100 anos. Glória a Deus, hoje tem, hein, Sara? Foi fortificado na fé, dando o quê? Está quase, irmão, pensa num senhor de 100 anos. A Sara nunca deu um filho para ele. Sara não é mais nenhuma miss, nenhuma musa.
Depois Abraão vai ter mais filhos, depois que a Sara morre. Mas pode ter certeza que ele pegou as novinhas para fazer outros filhos. Ele olhava para a Sara e falava assim, não estou inspirado. Mas ele foi fortalecido na fé, dando o quê? Irmãos, nós precisamos dar mais glórias a Deus. Pastor, eu vou dar glória a Deus pelo problema? Não, eu vou dar glória a Deus porque no meio do problema eu tenho Deus. Se eu não conhecesse Deus, o que seria de mim diante desse problema? Se eu não tivesse uma palavra de Deus, como é, pastor, que eu vou dar glória a Deus no meio de uma perda? Eu tenho quem me consola, e quem não tem consolo? Sabe, gente, eu não estou falando sobre ser fácil, é outra coisa que eu orei hoje aqui de manhã, muito. Senhor, consola famílias que estão em luto, porque eu estava pensando, eu moro longe da minha família biológica, de sangue, há 19 anos, por causa do ministério. Para um dia eu chegar aqui e pregar para você, eu deixei eles para trás há 19 anos, então larga de ser ingrato. Brincadeira, mas é sério. Há 19 anos. E eu falei, Deus, cada pessoa da minha família faz muita diferença, mesmo que eu não conviva diariamente, semanalmente, nem mensalmente. Esse ano eu falei, eu preciso dar um jeito. De maio para cá eu falei, de uma vez por mês até Ribeirão Preto ver minha família. Não consegui. A última vez que eu estive lá foi em agosto, né, linda? Agosto, já vai entrar novembro. E eu falei, eu não posso pular, porque muitas vezes eu vou para Ribeirão Preto de janeiro, julho, quando dá às vezes maio, mas geralmente julho, aniversário da minha mãe. Se der agosto, mas geralmente também não vou, janeiro, julho e dezembro. E eu falei, não, pelo menos um mês sim, um mês não, eu vou me desdobrar, e eu vou me economizar, vou me organizar, eu vou. E em agosto nós conseguimos ir. Falei, não posso deixar até o Natal, eu preciso ir, não conseguimos. De repente, na outra semana a gente vai. Mas eu estava pensando, mesmo estando distante no convívio diário ou semanal, todos eles são extremamente importantes para mim. Quem aqui tem familiares que você ama demais, dá um glória a Deus aí. E dá pelo menos porque a pessoa está perto de você aí, vai pegar mal se você não falar nada. Agora é gente que perde gente de dentro de casa. Como é que dá glória a Deus? Tendo a esperança que Paulo disse, o Senhor ainda vai vivificar, como Abraão também creu, vai vivificar depois de tudo. E segundo, porque eu tenho o Espírito Santo para me consolar. Irmãos, nós precisamos ser fortalecidos na fé. Nós precisamos ser renovados na fé. Deus nos trouxe essa noite para dizer, ei igreja, eu quero injetar uma dose de ânimo e de força em você, através da palavra. E diante das lutas, adversidades, desafios, desânimo, problema, você vai ser fortalecido dando glória a Deus que não te abandonou. Ele está com você até aqui. Verso 21. Estando certíssimo, fé é certeza, fé é firme fundamento. Novembro, domingo já tem a primeira ministração, manhã e noite, sobre confiança. Novembro, o tema do mês é confia. Deus está nos chamando para um nível de confiança cada dia maior, progressivo. Abraão creu, esteve certíssimo de que o que ele tinha prometido, o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Quem aqui tem promessa de Deus? Diga, o meu Deus, que prometeu, é poderoso para fazer. Gente, eu creio, por isso eu falo. O que eu falo? Que Deus é obrigado a fazer, que Deus é meu empregado, que eu sou o bambambam. Não, o que eu falo é, Deus, eu confio no Senhor, eu creio no teu poder, confio no teu caráter, e sei que se o Senhor falou, o Senhor é poderoso para fazer. Dá uma alinhada em mim, para eu poder viver tudo que o Senhor tem prometido. Abraão estava certíssimo, convicto. Por quê? Porque Abraão se movia por fé. Diga, eu também vou me mover por fé. Agora, olha Hebreus 11:6. Olha que sério isso, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Porque é necessário, não é opcional. Não é um conselho, é uma necessidade.
Não tem outra opção, não dá para trocar isso aqui não. Não dá para vir querer atualizar isso aqui não, é o que é. É o que está escrito. É necessário que aquele que se o que, gente, pelo amor de Deus, o que está escrito aqui? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E é o que? Galardoador ou recompensador dos que o buscam. Agora a gente entra num passo que muita gente nunca se atentou. Eu preciso crer, eu preciso falar, mas eu preciso agir. O que é o agir? Me aproximar de Deus. Tem gente que é bom de fé e ruim de aproximação. Como assim, pastor? Como é que é possível alguém ser bom de fé e ruim de aproximação? Irmão, tem gente que você conversar, a pessoa cheia de fé, não, vai dar certo. Você fala, vamos orar um pouco? Ah, não sou muito de orar não. Tem gente de fé que não está vivendo tudo o que poderia e deveria estar vivendo, porque não se aproxima. Nós estamos lendo que livro mesmo aqui, que está aqui no telão? Que livro é esse? Que livro que é? Não, mas está dentro de que livro? Na Bíblia? Inerrante. Não importa que qualquer comedor de linguiça, farofa fale. É inerrante. A Bíblia não tem erro. Erro tem no Rogério. É necessário que aquele que se aproxima. Está falando fé, agradar, a necessidade, aproximação e busca. Diga comigo, fé, agradar, necessidade, aproximação e busca. Não dá para tirar nenhuma dessas palavras do contexto. Sem fé eu não agrado a Deus. Para agradar a Deus em fé eu preciso me aproximar dEle. E ao me aproximar, eu preciso buscá-lo. E ao buscar, Ele vai reagir à minha fé, à minha aproximação, à minha busca, fazendo o quê? Me abençoando, me recompensando, me galardoando. Por isso tem tanta gente boa, gente bacana, gente até assim de fé, mas que não está vivendo mudança na sua vida, mudança no seu temperamento, mudança no seu caráter, na sua personalidade, nas suas fragilidades. Porque tem fé, mas não se aproxima. Eu sigo como? À distância. Eu sigo como? Aqui no meu cantinho. E ninguém mexe comigo, que eu sou assim. É meu jeito. Eu vou seguir Jesus assim. Precisa lembrar só que Pedro, o cara que é colado em Jesus, o cara que viu Jesus transfigurar, o cara que viu Jesus transpirar sangue, o cara que andou com Jesus em cima das águas, como se fosse poucas referências, né? Esse Pedro negou Jesus, mas quando? Quando seguiu Jesus de longe. Ele seguiu Jesus de longe. O que é isso aí, morno? Quando o Apocalipse diz, porque não és frio nem morno, vomitar-te da minha boca, era melhor que você fosse frio ou que fosse morno? Está falando sobre isso. Sobre o que, pastor? Qual dos outros discípulos negou, falando, abrindo a boca a Jesus? Quem mais dos discípulos negou Jesus? Quem, gente? Quem? Quem mais que abriu a boca e negou Jesus? Além de Pedro? Ninguém. Tenha medo de falar não, pelo amor de Deus. Ninguém. Porque já estavam frio mesmo. Foram tudo esconder, exceto João, que é o que tudo indica, João foi o cara que inclusive deu acesso a Pedro para chegar ali perto. Mas tudo foram para longe, estão frios. E o Pedro? Pedro é o cara que está no meio do caminho. Ele pensa que ele é melhor que os outros. Você viu, o pessoal tudo fugiu, e eu estou aqui. Mas ele não está perto o bastante. O que é isso aí? É o nosso retrato, em algumas áreas da nossa vida. Eu não estou falando sobre ser desviado, tem nada a ver. Sobre algumas áreas da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que a gente lida à distância, que a gente não quer chegar muito perto, que a gente não quer aproximar muito. Hoje eu estava pensando em ministrar uma palavra que eu já ministrei um tempo atrás, bastante tempo acho, e não tem ela gravada, e eu tenho que gravar uma hora dessa, sobre o centurião de Cafarnaum. Jesus se ofereceu para entrar na casa dele, ele falou, não precisa. Jesus admirou a fé daquele homem, verdade. Olha, basta uma palavra, meu servo ficará curado. Mas quando a Bíblia diz que Jesus se oferece para entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu não falou, dá só uma palavra, Zaqueu falou, entra lá, tudo que tiver que consertar, conserta. Às vezes, nós não queremos que Jesus entre, a gente só quer que Jesus envie. Não entra não, Jesus, só manda o poder lá.
Não entra não, porque o senhor vai ver umas coisas que não é muito legal. Existem áreas da nossa vida que às vezes nós ainda estamos lidando à distância. E é nelas que a gente tropeça. Porque aquelas que a gente já está tudo caído, corrompido, lascado, a gente já sabe, isso aqui eu não posso continuar. Preciso mudar isso aqui está errado. Mas aquelas que a gente acha que está bem, mas não está. Está dando para entender? Sabe, o marido que reconhece, eu preciso mudar, eu preciso me tornar um marido melhor. Estou ruim pra caramba. Ele é melhor do que o marido que diz assim, não, até que eu sou bom. A mulher diz, não. É você que está dizendo, está achando. Ou esposa, ou os filhos. É melhor ser frio, é melhor cair em si. Pedro precisa tomar um banho de água fria, uma ducha de água fria. Onde é que Jesus vai resgatar, entre aspas, a alma de Pedro? Faz tempo que eu estou para pregar essa mensagem. Tem uma mensagem maravilhosa sobre isso. Quando Pedro volta a pescar, Pedro pula no mar, toma uma ducha de água fria. Ele, Pedro, agora já entendeu, você não está quente e morno no céu, você está frio. Mas eu vou te levar de volta e vou te aquecer. Quando eles voltam para a praia, já tem fogueira acesa. Jesus quer tirar você da frieza. Jesus quer tirar você e eu da mornidão e nos levar para o fogo do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não dá para agradar sem aproximar. Tem que se aproximar. Ah, pastor, eu acho que não precisa. Então, vamos ler Marcos 5. É o texto onde a gente encerra a mensagem. Deus está falando com alguém hoje aqui? Tem gente que crê, que até fala, mas não age como? Não faz nada para se aproximar mais de Deus. Você pergunta para a pessoa, ela está 5 anos na igreja, pergunta o que ela participa, das mesmas coisas de 5 anos atrás. O que ela faz com a vida espiritual dela? A mesma coisa de 5 anos atrás. Desculpa, isso não é se aproximar. Se aproximar hoje eu dou um passo que antes eu não dava. E amanhã eu dou outro passo que antes eu não dava. Não estamos falando que isso é da noite para o dia. Por isso que aproximar não é chegar de uma vez. Irmãos, alguém aqui se interessa em ter uma família abençoada? Se aproxime. Se interesse. Tem gente que só se aproxima quando a casa está caindo. Quando o bicho está pegando. Nós precisamos nos aproximar. Mas chegar juntinho de Deus. Deus, eu quero saber o que o teu coração fala sobre a minha família. O que teu coração fala sobre mim? Como eu posso melhorar nisso? Olha a importância de se aproximar. Marcos 5, verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo do quê? De sangue. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Irmãos, há pessoas que dizem que são próximas de Jesus, que são íntimos, que creem, mas não fazem nada para se aproximar e se tornar mais íntimos. Essa mulher não era próxima, essa mulher não era íntima, mas essa mulher estava perdendo vida há 12 anos. 2 coisas ela perdia: sangue, vida. Deus não quer que você continue perdendo a vida, a essência do teu casamento. Que você continue perdendo vida na sua família. Segunda coisa que ela perdia, o verso 26 diz que havia padecido muito, com muitos o quê? Médicos. Cada vez que alguém dizia, eu conheço um médico que vai resolver seu problema, ela ia com o que no coração? Esperança. Agora vai. Saía daquele médico, deixava lá, gastava os tubos e saía. Ia ver resultado negativo, não curou, continua com o fluxo. Agora alguém diz, tem um outro que resolve. E ela foi, e ela foi, e ela foi, ao longo de 12 anos. Põe aí Provérbios 12, 13, por favor. A esperança dela foi... Não, é 13 e 12, perdão. A esperança dela foi embora, junto com o sangue, junto com a hemorragia. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Você vai ver como, quando ela é curada, brota a árvore de vida.
Mas enquanto ela tem tentativas frustradas de tratamentos, de médicos, de tudo, a esperança está indo embora. A vida e a esperança estão indo embora. Irmãos, eu creio. Deus não traz uma palavra por acaso. Deus trouxe essa palavra para hoje. Porque tem gente que no tocante à sua família, ou até à sua alma, à sua estrutura emocional, espiritual, financeira, enfim, ministerial, talvez você estava perdendo vida e esperança. E Deus te trouxe aqui e diz: se aproxima, porque é hora de parar de perder vida e de restaurar a esperança. Ela perdia vida e ela perdia esperança toda vez que ela se frustrava. Mais do que isso, o verso 16, volta lá, 26 aliás, de Marcos 25, obrigado. Diz que ela procurou vários médicos, gastou tudo que podia, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo ao quê? Pior, ela adoeceu mais e ainda empobreceu, porque diz que ela despendeu tudo que ela tinha de bens. O que mais que aconteceu com essa mulher, além de perder vida e esperança? Salmo 116, 11, não sei não que nós vamos ficar nesse texto aqui, põe aí para mim. Semana passada nós lemos Salmo 116, 11, olha aí. Depois do cri, por isso falei, põe o 10 também, põe o 10 e o 11, 10. Cri, por isso falei, estive muito o quê? Aflito. Agora o 11. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é o quê? Mentira. Semana passada falamos disso. Decepções em cima de decepções fazem a gente perder a esperança, fazem a gente pensar que é tudo igual. Alguém acha que essa mulher começou a pensar isso sobre os médicos? Sim ou não? Ah, tem um médico bom, tudo igual. Tudo mentira. Ah, eu tenho um médico, tudo mentira. Tem gente que você fala assim, ó, agora nós vamos viver um novo tempo. Ah, nada, vai ser igual o outro, que você falou que ia ficar bom, não ficou nada. Não, agora conseguiu um emprego bom, agora vai dar. Não, vai nada, você não dura 6 meses lá. Não, ó, agora tô noiva, tô noivo, tô namorando, é para casar. Que casar o quê? Não acredito nisso. O salmista chegou a um ponto na vida dele que ele achava que tudo era mentira, de tanto se frustrar. Essa mulher, com 12 anos procurando tratamento e gastando tudo que ela tinha, quando alguém falava de médico, alguém duvida que ela pensava desse jeito? Não, fala tudo mentira. Esses médicos só vão tirar o dinheiro, ninguém vai resolver meu problema, ninguém vai resolver meu problema. Olha, você não entrou numa igreja que vai resolver seu problema, eu não sou a pessoa que vai resolver seu problema, mas eu espero ser a pessoa que vai transmitir para você uma palavra genuína de Deus, e Deus tem o poder de mudar por completo qualquer cenário da tua e da minha vida. Pela fé. Creia, fale e comece a agir. Se aproxime. De que? De Deus. É necessário se aproximar, está escrito. Para receber o galardão, para receber a recompensa, para ser abençoado, é necessário se aproximar. Tem gente que crê e fala, mas não se aproxima. O que acontece? A pessoa é fantástica para falar sobre fé, a pessoa é maravilhosa para ser otimista, mas ela é ruim de resultado, ela não tem testemunho para contar, porque ela não se aproxima de Deus. E eu já falei isso aqui e repito, para gerar precisa ter intimidade. Até inseminação artificial é colocado no íntimo. Tirado do íntimo do homem, para colocar no íntimo da mulher. Precisa, para gerar intimidade. Alguém aqui crê que 2020 ainda é ano de gerar testemunhos para a glória de Deus? Seja mais íntimo. De quem? De Deus. Se aproxime. Creia, fale e comece a agir. Agir como? Como quem quer chegar pertinho dele. Senhor, eu preciso chegar perto. Senhor, eu preciso chegar perto. Como é que eu faço chegar perto? Pela palavra. Olha aí Marcos 5, verso 27 agora. Põe o 27 aí, por favor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ah, pastor, mas eu não sou digno. Ah, pastor, mas eu me sinto tão pequeno. Fica tranquilo, irmãos, todo mundo aqui é pecador. E muitas vezes nós vamos chegar tão envergonhados, tão constrangidos, que a gente não consegue chegar de frente. A gente vem por trás assim. Ai, Jesus, olha, só não repara não. Eu não tenho nem coragem de olhar nos seus olhos. Irmão, quem nunca passou por isso? Desculpa, mas eu vou ser sincero. Talvez você ainda não tenha se arrependido, porque eu já fiz bobagem. Falei, Deus, que vergonha, não tem nem coragem de falar contigo. Quem mais diga eu?
Olha que beleza, como alivia a alma, né? Irmão, quantas vezes eu saí do culto, domingo, quarta, sei lá, no dia seguinte ou no mesmo dia surgiu um problema, agi, depois falei, meu Deus, por que eu agi assim? O Senhor me deu a palavra antes. Quem já passou por isso aqui também, diga eu. Aí sabe quem tem que fazer? Quem está morrendo de vergonha? Nem que for fazer igual essa mulher, vem assim por detrás, devagar. Ô Senhor, o Senhor me perdoa, estou chegando aqui, eu estou precisando do Teu poder, da Tua cura, do Teu perdão, eu preciso Te tocar. Se eu parar de Te tocar, acabou tudo para mim. Te tocando eu fiz bobagem, mas se eu não Te tocar, com a Tua palavra eu fiz bobagem, imagina se eu não tiver a Tua palavra. Quem está entendendo aqui? Chega em Jesus, chega em Jesus. Ela se aproximou, não dava para tocar à distância, precisava se aproximar, precisava de intimidade. 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que ela diz? Sararei. Ela ouviu, creu e falou. Falou ou não falou? Porque o quê? Pensava, Diego? Ela pensava, Diego? O que ela fazia? Dizia. O que ela fazia, igreja? Dizia. Aquela mulher ficava falando, eu ouvi falar desse Jesus. Ah, esse aí agora é, esse aí é. Gente, agora me fala uma coisa, ele é médico? Não, não é médico não, então eu vou, porque médico eu não estou confiando mais nenhum. Eu vou. E tem mais. Quando eu chegar nesse Jesus e tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Eu não preciso nem que ele ore por mim, não preciso que ele ponha a mão em mim, eu não preciso nada, até porque eu sou imunda. Levítico diz que a mulher com hemorragia era considerada imunda, não podia tocar em ninguém. Mas eu vou tocar. Se eu tocar na pontinha das vestes dele, eu vou ficar curada. Ela creu e falou. E agora, o que mais que ela faz? Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele. Por quê? Porque ela agiu. Aquela mulher creu quando falaram de Jesus para ela. Aquela mulher começou a falar, a declarar, se eu tão somente tocar em suas vestes eu fico curada. Se eu chegar perto dele o suficiente para tocar na pontinha do vestido dele, eu fico curada. E ela foi, se arriscando, na multidão alguém podia dizer, eu te conheço. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas tudo leva a crer que ela morava na região de Cafarnaum, porque Jesus estava por ali. Alguém conhecia aquela mulher que por 12 anos procurou médico em tudo que é canto. Mas ela disse, eu vou. Mesmo que alguém me denuncie no meio do caminho, eu vou correr riscos, mas eu vou me aproximar. Se aproxime de Deus, mesmo que seja correndo risco de alguém te chamar de fanático, alienado, de bobo, de tonto, de trouxa, de qualquer coisa. Se aproxime de Deus, Ele é recompensador. Deus não se ofende, porque Ele que deixou registrado que Ele é recompensador. Deus não se ofende eu dizer, Deus, eu vim aqui que eu estou precisando. Ele falou que é galardoador de quem busca. Vamos finalizar, 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, ó recompensa. Eu creio, irmãos, tem gente aqui que já está tocando Jesus aqui. Já tem virtude saindo aqui, eu creio nisso. Voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Pode ir até o 34, direto. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se de novo. Se aproxime de Deus para quê? Para ser curado, para ser abençoado. Para que mais? Para testemunhar o que Ele fez na tua vida. Para que mais? Porque depois de ser abençoado e testemunhar, você vai receber o que você ainda nem pediu. Quem continua se aproximando dele depois de ter sido abençoado, recebe o que nem pediu. Isso acontece com os 10 leprosos. Um deles volta para agradecer. 10 clamam cura. Um deles volta para agradecer. Um deles se aproxima a primeira vez junto dos outros 9 para pedir cura. Mas um deles volta a segunda vez, enquanto os 9 seguiram a vida. Um deles volta e se aproxima de novo para agradecer. E aquele lá ouviu sobre vida eterna. Crie por isso falei para essa terra por cura. Crie por isso falei para a eternidade. Essa mulher ouviu, aquele ex-leproso ouviu, e nós estamos ouvindo essa noite. É para crer, falar e agir, por bênçãos aqui na terra e por bênçãos na eternidade. Temendo e tremendo aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o 34, e ele disse, filha, a tua... Olha só, uma mulher que por 12 anos
Sabe como que a lei chamava ela? A lei. Chamava ela do quê? Imunda. Quando alguém levava ela a um médico, o médico falava, pode entrar a imunda. Já parou para pensar? 12 anos sendo conhecida como a imunda. E a primeira coisa que Jesus faz é resgatar a paternidade. Janeiro vai ser o mês da paternidade, restaurando a paternidade. 2021 anda a intimidade. Janeiro, resgatando a paternidade. Acho que foi ontem, Deus já me deu tempo para janeiro, fevereiro. A mensagem da Santa Ceia de novembro, tem muita coisa boa chegando. Jesus restaura a paternidade daquela mulher que até então só ouvia a palavra imunda. E aí, fiquei curada. Não. Está imunda de novo. Agora fiquei bem, tomei o remédio, fiz o tratamento. Está imunda de novo. Nós não vamos mais ouvir isso sobre a nossa família. Nós vamos ouvir filhos. Quem são esses que estão dentro da sua casa? São filhos de Deus. Quem são esses na reunião, na comunhão, numa festa de aniversário da sua família? Esses são filhos de Deus. Em João capítulo 1 diz que filho é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou ver a minha família sendo chamada de filho de Deus, porque confessou a Jesus. Eu creio, eu falo, eu me aproximo, eu vou para a intimidade e eu vou colher esses frutos. Mas alguém diga amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, que é maravilhoso. Pode aplaudir a Cristo.